Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Mesmo sem eu merecer, Ele ouviu o meu clamor. Seu perdão me estendeu, sua mão me levantou, me fez livre. Mesmo sem eu merecer, Ele ouviu o meu clamor. Seu perdão me estendeu, um filho amado hoje sou. Aleluia, hoje vive em mim. Aleluia, nele posso viver. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, ao seu espírito. É uma palavra que eu vou dividir ela em duas partes. Hoje eu faço a introdução e a semana que vem, então, se Deus permitir, nós continuaremos e faremos a segunda parte, a segunda metade. O título é A Eficácia do Amor. A eficácia do amor. Não é um assunto muito simples, ok?
nós vamos teologizar um pouquinho, mas abra bem o seu coração. Se você tem aí uma caneta, coloque ela na mão aí com papel para você anotar algumas frases, alguns pensamentos. Se você tem o seu celular, se você tem aí o seu iPad, o seu computador no colo, né? Então você pode anotar alguns pensamentos. É muito importante isso. É muito importante. Quando você anota, isso ajuda a fixar, isso ajuda a compreender mais aquilo que você está ouvindo. Eu quero tomar como ponto de partida o texto da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 13, versículo 13, que diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que eu e você precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Mesmo assim, a Bíblia diz que o amor é maior do que a fé. Você pode imaginar, você recebeu a fé, a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, e nós temos essa medida de fé, e tudo é possível ao que crê, e mesmo assim, o amor é maior que a fé. E por uma simples razão: todas as vezes que falamos de fé, um curso sobre fé, ministrar sobre fé, as pessoas querem conhecer o assunto fé, querem ter fé, querem exercitar a fé. E quando nós falamos de fé, eu não sei se para você é assim, mas para mim, quando eu falo de fé, fé vem na minha mente alcançar algo, obter algo, possuir algo. Percebe que a fé, ela é voltada para mim, mas quando nós falamos de amor, amor é voltado para o próximo, amor é voltado para o outro, o amor não é voltado para nós. E esta é a razão pela qual o amor é maior que a fé, porque o amor é servir, é doar. O amor, ele é altruísta, e entre aspas, 10 vezes, a fé, ela é um pouco mais egoísta, voltada para dentro. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela é menor do que o amor. O primeiro ponto que eu quero compartilhar, dividir com você, é o que Deus, através de Cristo Jesus, fez por mim. O que foi que Deus, através da obra da cruz, Ele fez por cada um de nós. Eu me lembro que, há um tempo atrás, estava fazendo uma viagem para o exterior, e eu estava encerrando essa viagem na Suíça. Era um evento, era um congresso que estava na Suíça. Eu fui convidado para pregar, para ministrar. E eu então saí da Alemanha, peguei um trem na Alemanha e fui para a Suíça. E o pastor que havia me convidado, ele havia me dito: Pio, eu espero você lá na estação ferroviária. O trem vai chegar às 11h31 da manhã. Né? É 11h31, é 31, não é 32 e nem 30, é 31 o trem, aliás, o trem chega. Né? Então o horário é... Aí ele disse o seguinte: eu vou me atrasar, eu estou numa reunião, eu não poderei estar lá, eu vou chegar uns 20 minutos, uma meia hora depois. Mas fique à vontade lá, sabe? Tome um café, você, enfim. E aquele dia era verão, e o verão na Europa, quem conhece, é quente. A Europa no verão é quente, mas muito quente. E saímos então do trem, sabendo que nosso anfitrião não estaria ali naquele momento. Eu estava com outro irmão, e aí, então nós saímos ali, tinha uma praça muito bonita, um lugar florido, um lugar muito lindo. E de repente um grupo de jovens estavam ali, e alguém estendeu uma garrafinha de água para mim. Eu peguei a água, né? A água na Suíça é cara, é caríssima, olha, na Suíça tudo é caro. Eu peguei aquele copo, aquela garrafinha d'água e tal, né? Tomei a água mineral, estava calor, estava com sede, estava uma delícia aquela água. E ficamos ali conversando, ali a pouco chegou o pastor: olá, tudo bem? Como estão vocês? Tudo bem? Graças a Deus, boa viagem, boa viagem.
E aí eu falei, rapaz, que recepção é essa? Você mandou um grupo de jovens da igreja me receber aqui? Ele falou, por quê? Eu cheguei aqui, saindo aqui do trem, já me deram uma garrafinha de água. Ele falou, não, isso aqui é o pessoal da Jocum, né? Lá tem um outro nome, né? Mas aqui no Brasil é Jocum. E ele disse, aqui na Suíça nós somos proibidos por lei de evangelizar. Você não pode abordar uma pessoa, entregar um folheto, falar de Jesus. Você não pode, é proibido. Então, o que nós fazemos, o que a igreja faz? Por exemplo, nós estamos aqui com essa mesinha cheia de garrafa d'água e nós oferecemos. Você quer água? E as pessoas que querem passam, pegam água, outros não querem. Falei, tá, mas que evangelização é essa? Jesus é a água da vida? Ele falou, não, se você tirar aqui esse rótulozinho da garrafa, abre aqui, quer ver? Aí a hora que ele tirou o rótulo, tinha um desenho. O desenho estava em alemão, em inglês e francês. 3 línguas. Eu não sabia que peixe falava 3 línguas. Mas ali tinha 2 peixinhos conversando. E um peixe pergunta para o outro, será que existe vida fora da água? O outro peixe volta para ele e diz, claro que não. Que loucura é essa? Toda vida que existe é dentro d'água. Fora da água não existe vida. Aí o próximo quadrinho diz assim, será que existe vida fora da terra? Será que existe vida pós a morte? E aí se você disser, não existe vida depois da morte, você se compara àquele peixinho bobinho que diz que não tem vida fora da água. Aí se você diz, deve existir vida após a morte. E daí, você está preparado para viver essa vida após a morte? O que eu quero dizer com essa experiência que nós tivemos ali, que existe uma realidade, mas muito, muito mais poderosa sobre essa realidade que eu e você vivemos aqui, semanalmente, mensalmente. Existe uma realidade no mundo espiritual, mas muito superior, muito mais real, muito mais poderosa do que levantar pela manhã e trabalhar, comer, almoçar, fazer isso, fazer aquilo. Existe uma verdade espiritual que eu e você, mais do que nunca, precisamos estar atinados, ligados, linkados nessa verdade. Eu quero ler esse texto para você de Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, abençoado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Queridos, esse texto está dizendo que existe um depósito, existe um armazém, existe um supermercado nas regiões celestiais. E eu e você temos crédito para desfrutar de tudo aquilo que está lá. Isso nos pertence. Louvado, celebrado, honrado, adorado, favorecido, abençoado seja Deus. Quando eu leio esse texto, eu me sinto assim, num momento de grande alegria, eu sinto uma grande alegria no meu espírito, e eu sinto uma inquietação na minha alma, na minha mente, na minha razão. O meu espírito diz, yes, todas as bênçãos o Pai já depositou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aí a minha alma diz, mas se Ele depositou, por que eu não estou desfrutando de todas elas ainda? O meu espírito diz, não, é meu em Cristo Jesus, aleluia, eu te agradeço, Pai. A minha alma diz, será que é bem assim? E aí, dentro de nós, você já tem aprendido, dentro de você existe 2 de você. Você convive com 2 de você. O você espiritual e o você alma, você é almático. Existe esse conflito dentro de você. Aliás, existe um campo de batalha do tamanho de um palmo quadrado, na sua mente. Na sua mente, o seu espírito se alimenta, se alegra, recebe as verdades espirituais e a sua alma compara, porque o meu espírito ele aprende por revelação, por fé, e a minha alma aprende por comparação.
E a sua alma pega essa verdade espiritual, compara com a sua experiência material e diz, acho que não é bem assim. E entra a dúvida. E a Bíblia diz que aquele que duvida não receberá. Pois eu creio que esse é um dos textos que Deus nos deu e que contém uma das maiores concentrações de poder. Nessas palavras, Deus está dizendo para mim e para você, parem de usar o que Adão deu para vocês e comece a usar o que o meu Filho Jesus Cristo já deu para vocês. Pare de depender daquilo que Adão e Eva produziram lá no Éden e comece a depender e a desfrutar daquilo que o meu Filho, na sua morte e ressurreição, já deu para vocês. É isso que esse texto está dizendo. É possível desfrutarmos da vida do último Adão, que é Jesus Cristo, chamado Cristo. Eu e você precisamos aprender a desfrutar daquilo que o último Adão, Jesus, chamado Cristo, deu para mim e para você. Esse texto é totalmente oposto a toda e qualquer religião na face da terra. Porque nas religiões, as pessoas, elas precisam fazer alguma coisa para o seu Deus, e se o seu Deus receber isso que ela está fazendo, esse seu Deus talvez possa agraciá-la com alguma coisa. Essas são as religiões. Toda religião diz, você tem que fazer algo para o seu Deus, e se ele estiver de bom humor naquele dia, talvez ele te abençoe. Só que o cristianismo, ele é radicalmente oposto. O cristianismo diz que Deus nos ama, Deus deu o Filho dele para nos salvar, Deus agiu, mesmo quando nós nem sabíamos da existência dele. As religiões, o homem tenta alcançar Deus. No cristianismo, Deus veio nos abraçar. Deus veio ao nosso encontro. Tudo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós, de fato, queremos, Deus já disponibilizou no Filho dele, Jesus Cristo. Deus já deu para cada um de nós. Aqui então nós encontramos a forma de relacionamento de Deus. É um relacionamento onde Deus nos dá primeiro. Por quê? Porque a base do relacionamento de Deus é o amor. A base de tudo que Deus faz é o amor. A Bíblia Sagrada nos revela que Deus é amor. A natureza, a essência de Deus é o amor. Tudo aquilo que Ele faz é amar. O amor de Deus, ele é direcionado a nós. Nós somos alvos, nós somos objetos do amor de Deus. Nós somos alvos do interesse de Deus. Deus, ele decidiu te amar. Agora nós temos uma instrução bíblica. A Bíblia Sagrada diz que a maneira de acessar esta realidade espiritual, a maneira de nos ligarmos, de nos linkarmos, essa realidade espiritual, o caminho é a fé. É mediante a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, declara assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando eu levanto as minhas mãos e canto louvores, eu preciso crer que ele está recebendo o meu louvor. Quando eu oro, eu preciso crer que ele está ouvindo a minha oração. Quando eu digo, Pai Celestial, obrigado pelo dia, eu preciso crer que ele está ouvindo a voz da minha gratidão. Preciso de fé. E é interessante que esse texto diz que Deus, ele recompensa aqueles que o buscam. E a palavra recompensa aqui, na língua grega, é a palavra que refere-se quando alguém trabalha, faz um serviço, e aí então ele recebe o pagamento. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Mistapodotes. Pagamento do salário. Recompensa. É quando você faz algo para alguém e se alguém paga você pelo serviço. O texto está dizendo que quando você busca Deus, quando você invoca Deus,
O texto diz que quando você se aproxima dele crendo, Deus, ele se sente devedor a você. Ele diz, ele, ela, aquele, aquela, se aproximaram de mim em oração, em adoração, em culto, crendo que eu existo. Sabe de uma coisa? Eu, Deus, me sinto devedor, eu vou pagar para essa pessoa. E a palavra no português está recompensar. Recompensar. Quando você ora, Ele recompensa. Há um tempo atrás, já faz algum tempo, eu recebi um telefonema, uma pessoa que eu não conhecia. Essa pessoa disse, olha, eu sou fulano de tal, assim, 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 assim. Pois não. Você, pastor, eu queria conversar contigo. Será possível? Falei, claro. Ele falou assim, eu posso convidá-la para tomar um café no sábado de manhã, à minha casa? Falei, claro, vamos agendar. E agendei, e no sábado pela manhã, eu toquei o interfone da casa dele. Ele veio me receber assim, não o conhecia pessoalmente, mas veio me receber assim com muita alegria, com muita educação. E entramos, e eu falei, quem é você? Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Ele falou assim, pastor, na sua igreja tem uma irmã lá, uma mulher, e ela é amiga da minha esposa. As duas são amigas. E a semana passada, a minha esposa convidou para almoçar aqui em casa. E ela veio. E eu estava em casa. E na hora do almoço, essa mulher lá da sua igreja disse assim, eu poderia fazer uma oração agradecendo a refeição? Claro, claro que sim, podem fazer. E essa pessoa lá da sua igreja, essa mulher da sua igreja, pastor, ela orou. Ela orou. Eu fiquei assim, tão impressionado com a oração dela. Porque eu sabia que ela sabia que Deus a estava ouvindo. Pastor, aquilo me marcou tanto. E eu fiquei pensando. Ele falou assim, pastor, ele é uma grande autoridade no Brasil. Ele é uma pessoa assim, se eu disser o nome você conhece. Uma grande autoridade no Brasil. Ele falou assim, pastor, eu tenho doutorado na Sorbonne, eu tenho pós-doutorado, eu falo 5 idiomas. E quando eu vi aquela mulher, amiga da minha esposa, lá da sua igreja, orar, eu sabia que Deus a estava ouvindo. E eu pensei, uma pessoa que fala com Deus e Deus a ouve, essa pessoa é poderosíssima. Pastor, é o seguinte, eu quero aprender a orar. Você me ensina? Eu falei, eu ensino. Aliás, os discípulos de Jesus disseram, Senhor, Jesus, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, vamos abrir aqui, você tem uma Bíblia? Ele falou, tenho. Eu falei, deixa eu pegar a sua, não a minha, porque você acha que a minha é viciada, né? Deixa eu pegar a sua. Deixa eu pegar a sua. Aí ele pegou a Bíblia dele lá, falei, leia para mim. Vocês deverão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu falei, você sabia que nem todos são filhos? Como assim? Não. Para você ser filho, aqui em João 1,12 diz, você precisa crer em Jesus, receber Jesus, aí você se torna filho de Deus. Aí você pode orar, Pai nosso que está nos céus. Ah, é? Falei, é. E como se torna filho? Ah, entrega o seu coração a Ele. Como se faz isso? Ore comigo. Aleluia. Ele entregou a vida a Jesus no café da manhã. E uma coisa que me surpreendeu naquele café é que uma mesa farta, uma mesa grande. Ele falou, pastor, na verdade, eu queria uma reunião bastante eclética, porque, sabe, a minha formação e tal. Eu convidei um padre, eu convidei uma pessoa, um líder da Umbanda para estar aqui, convidei um rabino, mas eles não vieram, só veio você. Eu falei para ele, eu achei que você estava me achando um guloso, uma mesa tão farta assim, né? Ele falou, não, era para vir mais gente e eles não vieram. E quando ele falou assim, Deus, eu abro meu coração e recebo a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. A hora que ele terminou a oração assim, as lágrimas pingando na mesa.
Ele falou assim: pastor, o que é isso? O que aconteceu comigo? Pastor, saiu uma tonelada das minhas costas. Pastor, dá a impressão que eu posso voar. O que está acontecendo comigo, pastor? Impressionante. Quando você crê, ao aproximar-se de Deus, Ele paga. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eu preciso crer que Deus existe antes de receber e desfrutar do amor dEle. A palavra de Deus está nos ensinando que crer em Deus é pré-requisito para acessar todas as bênçãos que já foram creditadas, depositadas a nosso favor nas regiões celestiais. Aleluia! Amado irmão, amada irmã, Deus não criou você, ouça isso, Deus não criou você para você louvar a Ele, para você adorá-lo, para você servir a Ele, não! Deus criou você para você primariamente receber o amor dEle. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho não para condenar, mas para salvar. Deus criou você para você receber o amor dEle. Depois que entendemos essa verdade, ao ponto de descansarmos nessa verdade, amanhã pela manhã, quando você abrir os olhos, uau, Deus me ama. Ele me ama. Muitas vezes nós dizemos assim: Deus, Pai, eu te amo. Mas diga assim: Pai Celestial, eu sei que o Senhor me ama. E de repente ali pelo meio-dia você recebeu uma notícia não muito agradável, um problema, uma situação adversa. Você para e diz: o meu Pai Celestial me ama. De repente no final do seu dia não aconteceu tudo o que você tinha planejado, não aconteceu tudo o que você tinha almejado, mas você chega em casa e diz: eu sei que meu Pai me ama. Aleluia. Queridos, quando eu tenho essa convicção, eu me torno inabalável, eu descanso nessa verdade. Eu repouso a minha vida sobre essa verdade. Porque depois de recebermos o amor de Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo, Ele vem nos guiar em 3 áreas. Ele vem nos guiar em 3 direções. A primeira verdade é que depois que eu sei que Ele me ama, eu sou constrangido a louvá-lo e a adorá-lo. Eu sou constrangido a louvar a Deus e adorar a Deus. Amados, é totalmente diferente quando você louva esperando que Ele receba o teu louvor para Ele te abençoar. Então fica uma situação assim de barganha. Eu estou tentando convencer Deus, eu estou tentando mover a mão de Deus, mas quando você sabe que Ele te ama perdidamente, como se dizia antigamente, perdidamente Ele te ama. Você sabe disso, aí o seu louvor é uma entrega, a sua adoração é uma entrega, você não quer nada em troca, porque Ele já te deu tudo, Ele já te ama profundamente. É diferente louvar a Deus com essa consciência de que Ele me ama, do que louvar esperando que Ele te dê alguma coisa. É diferente. Quando eu sei que Ele me ama e o Espírito Santo me leva então a adorar, a louvar, a exaltar, a bendizer. Uau! A segunda verdade é: eu sei que Ele me ama, portanto eu quero servir com gratidão e alegria ao meu Deus e Pai. Eu quero servir. Eu quero servir. A igreja é um campo de oportunidades para servir. É impressionante. E a única maneira de um cristão se disponibilizar para servir é sabendo que já é amado por Deus. Deus me ama. Então eu quero servir. Eu quero servir na música. Eu quero servir
em algum setor, algum ministério, algum departamento da igreja. Antes disso que eles chamam de pandemia, eu não dou nome disso de pandemia, mas as pessoas dizem que é pandemia. Antes disso, nós atendíamos domingos aqui até 1.200 crianças no domingo, no culto pela manhã, no culto à tarde. 1.200 crianças, todas elas recebem um lanche. Todas elas. Toda semana, preparar um lanchinho para 1.200 crianças. E nesse final de semana, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e nesse semestre, e nesse ano, e no próximo ano, e todo final de semana. Queridos, só quem sabe que Deus ama consegue servir assim. Nós temos uma equipe de irmãos e irmãs cuidando das nossas crianças. Tivemos agora o nosso retiro juniores adolescentes. Estão lá atendendo, cuidando. Escovou os dentes, coloca o pijama, vão dormir, faça isso. Uma equipe servindo. Nós temos aqui o grupo de serviço, a área de segurança. Você que está nos acompanhando agora pela internet, nos ouvindo pelo rádio, por trás das câmeras, existem aqueles que são invisíveis aos nossos olhos. Eles estão servindo e ninguém está vendo eles. Somente o nosso Pai Celestial está vendo eles. As áreas de evangelização. Nós temos a FATEM, a nossa escola. Eu vou dar aula na FATEM, eu chego lá, o som está ligado, a luz está ligado, alguém lá com o meu microfone preparadinho, o quadro arrumadinho, o giz, o pincel atômico, tudo arrumadinho. Eu dou aula, a hora que eu cito um versículo, alguém projeta aquele versículo para mim, parece que uma mágica, pá, a letra está lá. Uma coisa impressionante, uma irmã incansavelmente, ela fica 3 horas terça-feira, 3 horas quarta-feira, projetando os versículos que eu estou dando aula. Ela não é aluna, é uma voluntária, é alguém que descobriu Deus me ama e eu quero servir. Uau! Uau! Que coisa tremenda! E tantas outras áreas, na área de libertação, no aconselhamento, atendimento, visitação a novos convertidos, integração. E aí, as pessoas estão servindo e servindo e servindo. Porque o Espírito Santo, depois que eu entendo, que eu me conscientizo profundamente que Ele me ama, o Espírito Santo diz, vamos louvá-lo? Vamos adorá-lo? Vamos servir as pessoas agora. Vamos nos engajar nesse projeto chamado reino, chamado igreja. E a terceira verdade é manifestar o amor de Deus Pai às outras pessoas. Quando eu sei que Ele me ama, eu começo a manifestar o amor dEle às outras pessoas. Se sabemos que já somos amados, não buscamos ser amados. Se sabemos que somos amados, nos aproximamos das pessoas para amá-las. Sabe, a única maneira das pessoas receberem o amor de Deus é através de nós. Não tenha medo de estar em algum lugar escuro, algum lugar ruim, porque você é luz. Não tenha medo de estar em algum lugar sem amor, porque você está ali para amar. As pessoas estão aflitas, angustiadas, desatinadas, bombardeadas com as mentiras das mídias mundiais, com as inverdades. As pessoas ficam na frente da televisão meia hora, estão ali em pânico tremendo. Olha a notícia, olha a notícia. E é você que sabe que Deus te ama, que tem uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de confiança, uma palavra que diz, ei, essa é a vidinha debaixo d'água, existe uma vida fora d'água, essa é a vidinha sobre a terra, existe uma vida espiritual, existe uma vida eterna, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, podemos viver essa vida agora, desfrutar dessa vida já, aleluia!
Graças a Deus, amados, a razão de eu fazer isso, louvar e adorar a Deus, servir com alegria a Deus, amar as pessoas com o amor de Deus, é porque Deus tomou a decisão de me amar e de me abençoar com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, constrangido por esse amor, compungido por esse amor, eu louvo. Eu sirvo. Eu amo. É assim que se vive a vida cristã. Se as pessoas ao teu redor ainda não sabem que o teu Pai é Deus e que te ama muito, está na hora de você deixar de ser um cristão secreto e se apresentar. Meu Deus! Se as pessoas ao seu redor ainda não sabem que o seu Pai é Deus e que te ama profundamente, está na hora de você se apresentar. Aleluia. Aleluia. E para que eu não tivesse dúvidas do amor de Deus e de que Ele me abençoou com todas as bênçãos através de Cristo Jesus, e mediante a comunhão, é mediante a comunhão do Espírito Santo que eu começo a desfrutar de tudo isso. Primordialmente do amor de Deus. E depois das bênçãos indizíveis, inauditas de Deus, o meu Pai. Queridos, primeiro, se eu pudesse ensinar você, primeiro receba o amor de Deus. Primeiro, desfrute do amor de Deus. Primeiro, descanse no amor de Deus. E depois, só depois então, olhe para coisas. O segredo é saber, é estar convencido de que Deus, o nosso Pai, nos ama. Romanos, capítulo 5, é um texto que você conhece, não precisa nem colocar aí. O texto diz, mas Deus prova seu amor por nós. Que prova que Ele deu de que Ele me ama? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E a palavra prova aqui no grego é uma palavra impressionante, sunistal. Sun significa união, cooperação, são duas palavras juntas. Istal significa pôr, estabelecer, fixar. Sunistal significa que Deus cooperou, fixando firmemente para mostrar em Cristo Jesus que nos ama. Deus estabeleceu uma obra, Ele fez uma obra na pessoa do Filho dele para provar que nos ama. Sunistal. Ou seja, a obra vicária de Cristo Jesus me deu créditos para Deus Pai me abençoar sem reservas. Olhando para essa verdade, eu tenho apenas uma escolha. Pergunta para mim qual? Crer. Pergunta para mim qual? Receber. Essa é a nossa escolha. João 1,12 diz, aqueles que creem, aqueles que recebem, aqueles que recebem, aqueles que creem. Se nós cristãos entendêssemos isso, uau, Ele me ama, Ele me ama. E agora, eu creio que Ele me ama, eu recebo tudo aquilo que Ele já me deu. Crer e receber. Aí você sairia da campanha, aí você deixaria de jejuar 7 dias para ser abençoado, aí você deixaria aquela história de comprar sal, comprar rosa, comprar a meia do apóstolo, você sai dessa mentirada toda. Você deixa de ser enganado. Posso ouvir um amém? Isso mesmo, precisamos misturar fé nessa verdade. Esse texto diz que eu desfruto de tudo para a minha vida terrena somente porque Deus Pai já disponibilizou em Cristo Jesus esse tudo para mim. Eu aprendi que eu não alcanço as bênçãos de Deus através das minhas habilidades e muito menos através das minhas obras. As minhas habilidades não me dão bênçãos.
Ah, pastor, eu vou fazer uma pós, aí então eu poderia, então, sabe, ganhar lucro. Meu irmão, faça a pós. Faça. Mas como obra de gratidão, de louvor. Esses dias, eu já falei isso aqui 10 vezes para vocês, deixa eu repetir. Esses dias atrás uma pessoa diz assim: pastor, eu quero aprender inglês. Eu falei: amém, meu irmão, precisa aprender inglês mesmo. Posso contar uma piada para vocês? Posso? Ah, então só vocês que disseram pode, eu conto depois então. Posso ou não posso? Posso, vou contar uma piada para vocês. Numa fazenda, deu uma estiagem, uma seca. E aí a fazenda lá estava com problemas nas suas colheitas e tal. E aí, o gatinho já não tinha mais a sua ração, já não tinha lá todo o cuidado que a sua dona lhe devia. E a dona disse: olha, sai de casa, vai caçar. Tem rato aí, você vai caçar. E o gatinho foi tentar caçar, mas nunca. Um gatinho doméstico, né? Bem tranquilão, sossegadão, assim. Vivia na graça, tal, né? E aí agora ele tinha que pegar os ratinhos, mas ele percebeu que os ratinhos da fazenda, eles eram espertos. E eles fugiam, ele estava emagrecendo, estava ficando com fome. Aí ele percebeu que os ratinhos não tinham medo do cachorro. Passava perto do cachorro, o cachorro perto dos ratinhos e nada. Falou assim: eu preciso aprender a língua do cachorro. Cachorro, você me ensina a sua língua? Ensino, vamos lá. Diga assim: au, 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 au. Com muito esforço, o gatinho aprendeu a língua do cachorro. E o gatinho então chegou num cantinho, lá do paiol, e começou: au, 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 au. E de repente os ratinhos passaram perto dele, ele pegou e falou: uau, funcionou, minha estratégia funcionou. Aí o ratinho falou assim: ei, protesto. Você latiu e você não é cachorro? Aí o gatinho falou assim: nesse mundo globalizado, quem não fala 2 línguas passa fome. Então temos que aprender uma outra língua. E o irmão falou assim: Pio, eu queria aprender inglês, o que você acha? Eu falei: tem que falar inglês, meu irmão. Você tem que falar. The book is on the table. Você tem que falar. Tem que falar inglês. Ah, legal. Aí eu perguntei: mas por que você quer falar inglês? Não, porque aí eu posso, sabe, o mercado de trabalho, eu posso ter mais opções, eu posso ganhar mais dinheiro. Eu falei: não. Então você não vai aprender inglês. Ele falou assim: me dê uma razão bíblica, espiritual para eu aprender inglês. Para ajudar as pessoas. Se você colocar no seu coração: eu vou aprender inglês porque eu quero ajudar as pessoas, vem uma graça sobre a sua vida, vem uma capacidade divina sobre a sua vida, e você vai aprender inglês. Eu falei: é assim. Quando eu vejo os meus filhos, né, vem pessoal de fora, tal, que não fala português, eles sentam, estão traduzindo, conversando, eu fico pensando: eles estão ajudando as pessoas, eles estão servindo as pessoas. É assim. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender esse favor de Deus, esse amor de Deus, essa graça de Deus. Então as minhas habilidades, elas não me abençoam. As minhas habilidades me capacitam a servir melhor as pessoas. Por isso que eu quero ter mais habilidades. A única maneira divina de acessar o todo disponibilizado por Deus não é a minha capacidade, é a fé que opera pelo amor. Existe diferença entre a fé do conhecimento e a fé que opera pelo amor? Sim, existe uma grande diferença. Mas existe a fé que opera pelo conhecimento? Sim. Então existe também a fé que opera pelo amor? Sim. Meu Deus! Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem efeito, tem valor algum. O que é que tem valor? Mas o que tem valor, mas sim a fé que atua, que opera pelo amor. Não a fé que opera pelo conhecimento. A fé que opera pelo amor. Interessante que a palavra atuar aqui na língua grega, né, é energeu, que é ser eficaz, ajudar.
mostrar-se operativo. Se nós pudéssemos parafrasear esse versículo, seria assim: a fé que é eficaz, que mostra-se operativa, é a fé que atua através do amor. É esta fé que é operativa. Essa fé que é eficaz. A fé pode operar pelo conhecimento, sim. A fé pode operar pelo amor, sim. A fé que opera pelo conhecimento muitas vezes sucumbe diante da dúvida. A fé que age, que opera pelo amor, essa fé que opera pelo amor, ela não sucumbe. Porque a fé que opera pelo conhecimento, quando ela sucumbe diante da dúvida, porque a dúvida, ela sempre age por comparação. Mas a fé, que é a certeza, que age pelo amor, ela não vem do conhecimento, ela vem pela revelação. E ela é revelada ao nosso espírito. O conhecimento está na nossa alma, na nossa mente. Me permita dar alguns exemplos das bênçãos que Deus derramou debaixo da velha aliança. E a fé que lá na velha aliança, no Velho Testamento, se alcançava, era a fé do conhecimento, a fé da religião. 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 7, tem uma história linda aqui. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio ao grande profeta, ao grande homem de Deus, Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, Elias. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Olha o que ela respondeu. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Não atribua importância, valor a essa situação. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Queridos, é uma história linda, inspiradora, fabulosa. No entanto, eu quero destacar dentro desse raciocínio da fé que opera pelo amor, esse versículo: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que. Perceba que as bênçãos da velha aliança tinham prazo de validade. Até o dia em que. Porque a farinha e o azeite acabaram? Porque na velha aliança as bênçãos eram coisas. E coisas se alcança com a fé do conhecimento. Na nova aliança, as bênçãos não são coisas, coisas são consequências das bênçãos. A bênção é o amor de Deus. E quando eu recebo no meu coração o amor de Deus, a revelação de que Ele me ama, a minha fé opera pelo amor. Aqui existe uma radical, uma absurda diferença. Por isso, tudo que Deus faz, Ele o faz através da palavra. A palavra é uma liberação da parte de Deus. E a fé nessa palavra opera-se através do amor. Bênção na velha aliança é uma fonte da graça de Deus que produz coisas. Bênção é a proteção, é a provisão divina, dadas através de uma palavra declarada. Bênção na nova aliança, bênção em Cristo Jesus, é mais do que proteção, é mais que provisão.
é a nossa filiação a Ele. Nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. E aí você tem as coisas, não porque você conquistou com a fé, mas você tem as coisas porque você é herdeiro. Amados, é diferente, é diferente. A palavra bênção na língua hebraica significa dar autorização para prosperar, poder para ter êxito, ser bem-sucedido, dar capacidade de ser. Uau! Uau! Também significa tornar igual. Quando nós lemos que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Ele está dizendo que Ele nos deu a capacidade de nos tornarmos iguais a Cristo. Ou seja, nós somos também filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Jesus, filho de Deus. Nós, filhos de Deus. Minha irmã, você é filha de Deus. Creia nisso. Creia nisso. O acesso a essa fonte da graça, a essa declaração divina, se dá pela fé. Mas a fé que opera pelo amor. Ou seja, eu primeiro recebo o amor de Deus, depois eu recebo a palavra de Deus, aí então eu começo a desfrutar das bênçãos de Deus, e juntamente com as bênçãos de Deus, como consequência, vêm as coisas. As coisas. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e estas coisas nos serão acrescentadas. Eu tenho ainda muito o que vos dizer, mas eu vou deixar para a próxima oportunidade, para a próxima mensagem. Pode ser? Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos aplaudir Jesus abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno. Muitos de nós cristãos temos tido dificuldade de acessar essa realidade espiritual, porque o nosso foco são coisas. Precisamos entender que as coisas são resultados, são consequências desse nosso relacionamento, de recebermos o amor de Deus. Busque primeiramente o reino de Deus, e as coisas serão acrescentadas, disse Jesus. Na próxima mensagem, se Deus permitir, nós queremos tratar o que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, fez em mim. Hoje nós vimos o que Ele fez por mim. Ele me amou. O que Ele fez por mim? Ele me amou. Agora queremos aprender o que Ele fez em mim. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve dizendo que com o coração se crê. Então eu devo pensar com o coração. Nós vamos aprender a pensar com o coração e não pensar com a mente. Uau! Nós vamos aprender a pensar com o coração e não pensar com a mente. Por isso também, eu não posso crer com a mente. Eu preciso aprender a crer com o coração. E quando nós aprendermos a crer com o coração, a pensar com o coração, a nossa vida muda. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso, onde nos assentamos ao redor da sua mesa e recebemos o pão sagrado. Pai, obrigado porque nós estamos crescendo na graça, estamos crescendo no conhecimento que é em Cristo Jesus. Estamos recebendo as verdades da Tua palavra, Pai. Muito, muito obrigado. Pai, obrigado porque a Tua palavra revela a nossa identidade, a nossa nova natureza. Pai, nós rompemos qualquer vínculo, qualquer dependência do primeiro Adão, porque ao nascermos de novo, nós recebemos o Espírito do Seu Filho, que clama, Abba, Abba, Pai, o nosso Pai Celestial. Pai, eu declaro uma semana marcada de crescimento, de avanço, de prosperidade, de abundância na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo.
Toda e qualquer tratativa, tentativa do inferno, já está quebrado, já está cancelado, já está anulado, em nome de Cristo Jesus. Pai, para louvor e para a glória do Teu nome, com gratidão. Amém, Senhor. Amém, amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.